Trabalhar a marca pessoal não é só postar bastidores do seu trabalho. Isso vai deixar o teu perfil chatíssimo. Eu tive que abrir mão do meu maior medo. Tudo na minha vida se intercalou para esse momento. A minha evolução é a evolução da minha marca. Oi pessoal! Hoje eu vim falar sobre o desafio 179, que é um desafio que eu lancei lá no meu Instagram, mas eu tô compartilhando em todos os meus canais, onde eu aplico na prática todos os conhecimentos que eu venho buscando ao longo de todo esse tempo, principalmente os conhecimentos agora da minha pós-graduação em neuromarketing. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o Desafio 179 e trazer alguns insights que eu já estou tendo, então seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Zangali, eu sou uma grande entusiasta de branding e eu tô criando uma marca para o mundo, a Cor. Bom, gente, quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu sempre estou em busca de conhecimento, participando de imersão, ouvindo podcast, lendo muitos livros, fazendo cursos e agora, mais recentemente, estou na jornada aí de fazer a pós-graduação em neuromarketing. Todo esse conhecimento que eu venho buscando há tanto tempo me traz um nível de consciência muito legal para o meu negócio. Percebo que o conhecimento que eu tenho me trouxe até onde eu estou hoje. Mas, ao mesmo tempo, a Cor passou por uma grandíssima transformação nos últimos meses e eu senti que eu precisava mudar também, que eu precisava evoluir também para que minha marca conseguisse dar o próximo passo. Como eu sempre falo aqui, né? A marca é o reflexo das pessoas que estão por trás dela. Então eu sinto muito isso de a minha evolução é a evolução da minha marca. A Cor passou por essa transformação e eu também, consequentemente, precisei me reinventar. E nesse movimento eu sentia que todo o conhecimento que eu estava adquirindo não estava sendo inteiramente utilizado, inteiramente aplicado. Ou seja, eu sentia que eu tinha muito conhecimento, muito para agregar, mas estava numa zona de conforto, estava no comodismo e estava no mais do mesmo. E tinha outro ponto que me incomodava muito, que é a gente vender algo que a gente não faz. Essa é uma das coisas que eu mais luto contra, porque eu acredito muito que a gente tem que ser exemplo. A gente não pode simplesmente ensinar algo e praticar outra coisa. Então, eu gosto muito dessa coerência, quando a gente ensina algo que a gente pratica, quando a gente vende algo que a gente faz. Nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Cor, estar comunicando, ter uma comunicação ativa e, mais do que isso, ter uma comunicação eficiente. Porque é isso que a gente quer vender para os nossos clientes, essa transformação que a gente quer ajudar eles a chegarem. Um passo muito importante para o crescimento de qualquer marca é o fortalecimento do personal branding, que é algo que o Arthur Bender fala bastante, eu gosto bastante de ouvir ele falar, que é fortalecer a marca pessoal dos sócios, que isso vai ter um reflexo direto na nossa marca empresarial. E eu venho falando sobre isso há bastante tempo, mas eu tinha ficado mais no teórico e não tinha ido de fato para a prática. Então juntou tudo isso que eu estou falando para vocês até agora com a vontade de fazer algo diferente, com a vontade de mudar e de me transformar. E aí, um insight do banheiro, eu sempre tenho os melhores insights no banheiro, não sei porquê. Eu tive essa ideia, que ela veio pronta, de estar publicando nas minhas redes um insight de comunicação por dia até o dia do meu aniversário. Isso foi, acho que em fevereiro. E o meu aniversário é só em agosto. Da data que eu lancei a ideia até a data do meu aniversário, tinham 179 dias aí no meio. Então, o nome do desafio ficou Desafio 179. E o intuito desse desafio é realmente pegar o conhecimento que eu tenho e fazer algo com ele. E esse desafio vai muito de encontro com o meu propósito pessoal, que é inspirar as pessoas, mostrar caminhos possíveis para a gente construir a vida dos nossos sonhos, e tudo isso através do conhecimento compartilhado. Quando surgiu essa ideia dos insights, eu sabia o que eu iria fazer, que seria postar todos os dias um pouquinho do meu conhecimento. Mas eu ainda não tinha definido como que eu iria fazer isso, porque o como é o objeto do meu estudo. Então eu testei alguns carrosséis, tenho testado bastante tipos diferentes de vídeos, de reels, então reels com texto, reels com fala, e assim eu vou testando porque isso faz parte da construção da minha narrativa como marca pessoal. Eu tô gravando esse vídeo no feriado de Tiradentes em abril e hoje faz 51 dias que eu lancei o desafio. Ainda tem uma grande jornada pela frente, foram 50 dias muito intensos assim pra mim. A começar que eu escolhi pulverizar esses conteúdos em todos os canais que eu tenho ativo hoje. Então eu estou utilizando aqui no YouTube, o Instagram, que eu já vinha trabalhando, o LinkedIn, que eu também já vinha trabalhando, abri o TikTok, que eu ainda não tinha estado efetivamente lá. Sobre canais, o que eu tenho a dizer? Escolha o que você mais se adapta, o que você mais gosta e aonde a sua audiência está. No meu caso,
Eu sempre gostei bastante do Instagram, mas eu tenho percebido que o meu Instagram, ele tá muito cheio de amigos, de conhecidos, de familiares. Ele não tem tanto o meu público lá ainda, na minha base de seguidores atuais. Não tem tanto o meu público lá. Então é um canal que eu preciso trabalhar para ter alcance de contas que sejam o meu potencial cliente. O LinkedIn, ele é excelente para fazer social selling. Eu sempre gostei muito dele para contratar, para prospectar. Mas para conteúdo, eu não acertei a mão ainda. Então no início eu simplesmente replicava. Fazia um conteúdo e replicava em todas as plataformas. Só que eu já comecei a perceber que para LinkedIn não funciona tanto vídeo vertical. Então todos os vídeos que eu faço, eu transcrevo para postar no LinkedIn. Não é algo que ainda deu certo, não é algo que eu vejo assim que tem um grande engajamento. Em relação ao TikTok, é tudo muito novo para mim. Eu já tinha utilizado o TikTok há muito tempo atrás para entretenimento. E até então eu nem cogitava utilizar o TikTok para outra coisa. Só que eu comecei a ouvir muita galera do educacional falar que o TikTok estava funcionando muito. Então eu quis fazer esse teste também. E realmente lá a gente tem muito mais alcance. Eu vejo que engajamento também é maior que o Instagram. O legal é que a gente consegue furar a bolha muito fácil. O público que está lá comentando, engajando nos meus posts, não é um público que eu conheço. Então é um público que eu realmente estou cultivando lá, de alguma forma, estou criando algum vínculo lá naquela plataforma. E falando do YouTube, eu me surpreendi muito com o YouTube. Não por nível de alcance, nem por nível de engajamento, nem nada disso. Mas eu tô cada vez mais adepta a fazer vídeos aqui por diversos motivos. Um é porque você tem um banco de dados seu. Faz um pouco mais de um ano que eu tô produzindo conteúdo aqui, desde que eu fui para os Estados Unidos na minha viagem. E eu só tenho visto a minha evolução aqui. Então eu criei um vínculo bem forte com o YouTube. Gosto muito dos vídeos horizontais, gosto muito dessa ideia de poder trazer um conteúdo muito mais orgânico, muito mais natural e falar assim o que surge na minha cabeça, sem ter limite de tempo. E eu tenho utilizado agora para o desafio bastante os shorts do YouTube, que também tem sido bem legal assim o alcance que eu tenho tido. Alguns eu consegui chegar a visualizações maiores que no Instagram, a engajamentos maiores que no Instagram. Então eu tô cada vez mais adepta a essa plataforma. Eu gosto muito do Instagram, ainda utilizo ali para os stories, é bem legal, porque o YouTube não tem essa possibilidade de fazer stories. Bom, agora falando de conteúdo especificamente. O conteúdo que eu proponho é um conteúdo que ele não é para todo mundo. É um conteúdo muito mais denso, é um conteúdo muito mais voltado para educacional, empreendedorismo. Então é um conteúdo que dificilmente vai viralizar, dificilmente vai chegar a centenas e milhares de pessoas. Então ele é um conteúdo muito mais nichado. Então, o que acontece? O Instagram e o TikTok, principalmente, eles são plataformas muito mais voltadas para o entretenimento. Então, conteúdos como o meu, ele acaba não tendo tanto alcance, tanto engajamento, principalmente se a base que tu já criou nessas plataformas, a tua audiência dessas plataformas, não for alguém do teu segmento, for como no meu caso, amigos, família. Então, é muito mais difícil tu furar a tua bolha e tu atingir um público que realmente se interesse por esse conteúdo mais profundo, mais denso. Falando de tipos de conteúdo, eu tenho preferido, na maior parte do tempo, manter a mesma estética, o mesmo cenário, a mesma linguagem, o máximo de coincidências possíveis nos conteúdos e mudando a mensagem. Porque essa é a minha escolha. Primeiro, para validar a mensagem, então a gente consegue ver claramente quando é a mensagem que performou, né? Porque não tem outra variável, é a mensagem. Fica mais fácil a produção do material. Eu tenho gravado todos no mesmo dia que vai para a postagem, então fica muito mais rápido. E é o que eu tenho estudado que a galera tem feito e funcionado. Ao mesmo tempo, eu ainda tenho muitas dúvidas aí nesse sentido. É muito cedo para falar, então eu sigo fazendo, mas eu tenho dúvidas porque a gente fica um pouco bloqueado em testar outros formatos, em ver outras coisas que a audiência gosta e também conseguir conectar com um público que não gosta daquele formato específico que eu estou fazendo, mas gosta de outro. Então, uma coisa que eu tenho feito também e que eu acho legal é, nos finais de semana, principalmente, eu não posto nenhum vídeo, assim, sentadinha, falando, dando dica de empreendedorismo e de comunicação, porque eu entendo que no final de semana o pessoal que está nas redes sociais quer mais é se distrair, quer mais algo um pouco mais leve. Então, eu tenho utilizado nos finais de semana algo mais voltado à minha vida pessoal. Esse é um ponto dos conteúdos que a gente precisa trabalhar. Se você está trabalhando sua marca pessoal, você precisa se atentar a ele. Porque trabalhar a marca pessoal não é só postar bastidores do seu trabalho.
isso vai deixar o teu perfil chatíssimo e ninguém vai querer saber disso. Então, trabalhar a marca pessoal é também mostrar a sua vida pessoal. Mas cuidado, não mostre sua vida pessoal em excesso se a sua ideia não for ser um influenciador, enfim. Se você está querendo levar para sua marca, mas dentro do seu perfil pessoal, mostre um pouco da tua vida pessoal também, equilibrada com a tua vida profissional. Porque o pessoal conecta, o empresarial vende. Então tem que ter essa balança. O profissional vai gerar autoridade e o pessoal vai gerar conexão imediata. Então tem que ter essa balança para o teu público também não cansar de ver só você falando o tempo inteiro, ou ver só a tua vida e sem conteúdo que agrega de verdade. E agora falando de público, já falei um pouco, mas falando ainda mais sobre público. No início, eu não tinha um direcionamento claro de para quem que eu ia falar. Isso era uma coisa que me incomodava muito há bastante tempo, porque eu sabia exatamente quem era o público da cor, mas eu não conseguia fazer essa intersecção com o meu público, a minha audiência. Foi ao longo do desafio que eu fui percebendo com quem que eu, Jéssica, poderia falar e sobre o que eu poderia falar para essas pessoas que se conectaria de alguma forma com o público da cor. A gente tem 3 públicos: eventos, movelaria e arquitetos. Para uma marca é muito mais fácil falar com esses 3 públicos porque a gente já vende para eles, então a gente tem material para comunicar sobre aquilo. Só que para minha marca pessoal eu precisava de algo mais tangível, que eu pudesse bater o olho e dizer, eu vou falar sobre isso porque é para essa pessoa que eu estou falando. E eu não tinha clareza disso, então eu acabava falando um pouco de cada coisa e ficava confusa mesmo a minha comunicação. Até poucos dias atrás eu falava bastante sobre marketing, sobre comunicação mais genérica no Desafio 179. E aí, batendo cabeça com o Arthur, a gente definiu que eu vou falar com profissionais que também vendem alto padrão. Porque vender alto padrão não é algo fácil. Exige uma técnica, uma expertise por trás, e é essa expertise que a cor pode ajudar e que eu, Jéssica, com toda a minha bagagem, toda a minha experiência, também posso contribuir muito com essa pessoa. Então eu tenho uma clareza muito grande de para quem falar, eu sei como falar e eu sei o que esse público ele quer ouvir e o que ele precisa ouvir. Quais são as dificuldades do negócio dele, porque a gente também acaba vendendo alto padrão e trabalhando para pessoas que vendem alto padrão. Então eu já conheço todo esse mercado e todo esse público e eu sei como eu, Jéssica, posso contribuir. Então a partir de agora o desafio vai ser muito mais voltado para isso, para marketing de luxo, para posicionamento, para como despertar o desejo do público e como a comunicação pode ajudar a construir uma marca com autoridade e que atravesse aí gerações. Então vocês entendem que foi toda uma construção para chegar até onde eu cheguei hoje? Tudo na minha vida se intercalou para esse momento. Quem me acompanha por aqui sabe que uma das minhas primeiras experiências no marketing e no audiovisual por trás das câmeras foi justamente numa empresa de móveis de alto padrão. Então, quando eu olho para trás e eu vejo todas as experiências que eu já tive, eu vejo que faz muito sentido a direção que eu escolhi hoje. Absolutamente tudo que eu sou e que eu gosto e que eu estudo se encaixa para esse público. Então eu estou muito feliz com essa decisão e para mim foi um grande passo. E para fechar esse vídeo, eu quero trazer um pouquinho dos resultados desses insights. Falar de resultado, a primeira coisa que deve aparecer na cabeça de vocês aí é números, né? É falar sobre likes, sobre visualizações, sobre compartilhamento, salvamento, mas esse não é o maior resultado que eu tive. Na verdade, o público que eu escolhi é um público que eu sei que não vai estar ali engajando sempre. Então eu sinto que o meu caminho não é muito a viralização, não é chegar em quantidade de pessoas, mas sim nas pessoas certas. Porque o propósito todo do desafio é eu me desenvolver e, consequentemente, conseguir contribuir com a cor. E eu já estou ouvindo clientes elogiarem os conteúdos, então eu falo que é um crescimento silencioso. Mas isso já está sendo muito gratificante para mim, de ver que realmente está sendo útil. Outro resultado é a minha evolução. Estou cada vez melhor, fazendo roteiros mais rápidos e sabendo melhor me direcionar e tudo mais. E o resultado que mais me deixa feliz e satisfeita é o impacto que eu estou tendo nas pessoas que me cercam. Porque eu comecei esse movimento de postar conteúdo todos os dias, de estar presente, de falar essa energia, e as pessoas que me cercam começaram a ser contagiadas por essa corrente do bem. Então eu tô vendo agora o Arthur com vontade de produzir e já dando os primeiros passos dele aí. Outros tantos amigos que eu tô vendo fazer a mesma coisa. Outras empresas que a gente tem contato também começaram a produzir mais a fundo.
Então eu tô bem feliz, de verdade, com tudo isso que vem acontecendo. Esse momento é um momento muito desafiador, porque para eu criar o Desafio 179, eu tive que abrir mão do meu maior medo, que inclusive foi lendo esse livro aqui. Esse livro aqui, gente, mudou completamente tudo para mim. Foi ele que me ajudou a criar o meu propósito de vida, a entender o meu propósito de vida, e foi ele que me mostrou que eu tinha um medo muito grande da crítica. Com o Desafio 179, não existe mais esse medo em mim. Então eu já sou uma vencedora, né? De estar aí nos 51 dias do desafio, não desistir nenhum dia. E é difícil, gente, se vocês forem fazer algo assim nesse sentido. Eu acho que postar todo dia não é para todo mundo realmente, mas para mim foi importante essa intensidade, porque quando dá intensidade, tu consegue quebrar algumas coisas, né? Então a primeira coisa que eu quebrei foi esse medo da crítica. Né, eu precisava sair da inércia, sabe? Eu precisava de realmente me jogar de cabeça, que é assim que eu, Jéssica, aprendo, né? É mergulhando a fundo. Se você for fazer algo assim, eu sugiro que você tenha a cabeça muito centrada. Não pense em like, não pense em chegar em muitas pessoas. Pense na sua evolução e nas pessoas ao seu redor que vão ser diretamente impactadas por isso que você está fazendo. Esse é o resultado. E não espere chegar lá. Aproveite o processo. Esse é o maior prazer da vida que a gente tem, né? Viver diariamente essa construção. Então é isso, gente. Eu sigo por aqui, na maior aventura da minha vida, que é empreender. E te convido a acompanhar o Desafio 179 em todos os meus canais.